Ou nós irmos até eles. Não, né? eu digo, o pessoal comparecer Claro. à próxima audiência, independente aonde ela vai ser, Claro. como você já havia dito. Mas o Serguei é um grande camarada, ele tem é uma pessoa que pode nos ajudar muito, porque ele sistematiza bastante as informações, atua bastante nas redes sociais, tem, inclusive... Uma página. Eu gostaria que o pessoal colaborasse. Você podia falar, inclusive, a sua página, né? Como que acessa lá. É Deficientes e Idosos de Araraquara. É uma página particular, sem nenhuma outra finalidade, a não ser isso que eu estou pedindo. Todas as entidades, a gente postar lá as suas dúvidas e as suas experiências. Bastante interessante mesmo, bastante. Isso através se o pessoal tiver dúvida, eu tenho postado lá na sua página pessoal. Eu coloco lá o pessoal a partir disso e a gente fazer uso aqui do vereador para a gente continuar nessa luta. E eu não tenho nada para pedir para mim, graças a Deus, tenho minhas dificuldades, mas a gente vai... É mais com o intuito de colaborar da mesma forma que está colaborando com a gente hoje. Não, obrigado, viu, Sérgio? Obrigado por você Imagina. ter vindo. A ideia é essa mesmo, da gente dar uma agitada na cidade, tentar voltar os olhos da Câmara, de todos os vereadores, para a questão do deficiente, a questão do executivo. Eu falei com o defensor público, o doutor Marcos, o Frederico, o doutor Matheus. A defensoria está à disposição das entidades, está à disposição da Câmara. Então, eu penso que o próximo período vai ser bastante propositivo, no sentido de que nós possamos popularizar esses instrumentos de defesa dos direitos, para que nós possamos ter uma Araraquara realmente mais acessível, com uma mobilidade mais adequada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o final dessa atividade. Antes da pergunta, é só uma coisa que a Daniela aqui comentou, que eu acho que é interessante a gente estar colocando, é que as pessoas que recebem o BPC, elas podem estar contribuindo para o INSS como facultativo, né, que é a pessoa que não trabalha, a dona de casa, né, que quer contribuir. E para o caso assim, de ela vir a falecer, o companheiro, o marido, o esposo, né, a esposa ter direito à pensão por morte, né, ou mesmo o caso de filhos, ou mesmo no caso de um dia vir aposentar, converter esse BPC numa aposentadoria, que passa a ter direito ao 13º, não precisa se preocupar tanto com essa questão da renda familiar, né, e perder daí o benefício. Então, às vezes, a pessoa que tem condições quer estar pagando como facultativo para ter, mais para frente, algum tipo de segurança aí, de proteção. Pronto. Mais uma da Marilena, para a TV, fica à vontade, Marilena. Eu só gostaria de gostaria de agradecer as meninas, né, porque eu acho que foi bastante produtivo a iniciativa do Nascimento, que acho que foi uma parceria muito boa, né, no sentido de trazer esses esclarecimentos, porque lá na Paradv eles têm assim muitas dúvidas, mas na nossa assim ignorância a gente realmente não sabe responder. Então, assim, para mim teve uma série de questões que foram colocadas que para mim foi novo, que eu realmente não conhecia. Então, eu acredito que, da mesma maneira que foi útil para mim, também foi para as pessoas que aqui participaram, e a gente vai poder também orientar e encaminhar assim, com mais tranquilidade. Agradeço mais uma vez, agradeço o Nascimento, e espero que a nossa parceria não termine por aqui, né? Teremos novos encontros, né? Claro. Muito obrigada, viu? Santana. Aproveitando essa última explanação aí da Raquel, da Daniela, caso a pessoa volte a recolher, seria levado em conta o abatimento do recolhimento na composição da renda? Então, aí, o único cuidado que a pessoa precisa tomar é se inscrever na Previdência como facultativo. Tem vários tipos de filiação à Previdência, né? Então, como a gente falou, tem o empregado, tem um contribuinte individual, que é o autônomo, que a gente fala. O autônomo, sim, né? A pessoa que está recolhendo por conta, que a gente fala, se ele tiver inscrito na Previdência como contribuinte individual e tiver recolhimento, mesmo que seja o salário mínimo, naquele mês que ele solicitou o benefício é negado pela renda, porque isso é considerado. No caso da pessoa estar pagando como facultativo, não, porque no caso do facultativo é a pessoa que está sem renda de trabalho, necessariamente. Então, por exemplo, a dona de casa, o estudante, e muitas vezes a pessoa está pagando INSS,
mas não está pagando com dinheiro de trabalho, ou, na verdade, não é nem ela que está pagando. Na verdade, é a família que está se organizando para pagar, ou é um amigo que está pagando só para a pessoa não ficar desamparada. Então, nesse caso, só que só precisa tomar esse cuidado. Então, sempre procurar a gente lá para se informar, fazer a inscrição no código certinho, para não ter problema. Justamente por causa disso. Como é um benefício assistencial, então não está previsto pensão. Tá? Agora, mesmo a pessoa recebendo esse benefício, ela pode se filiar à Previdência como desempregado, como facultativo, para garantir, né, para recolher, que seja o mínimo lá, que seja os 11% do salário mínimo, para garantir que o dependente, né, o companheiro, esposo, esposa, filho menor de idade, tenha direito à pensão no caso da pessoa vier a falecer. Tá? Então, aí não tem problema nenhum, desde que faça certinho, desde que seja o código certo. Senão, se for como autônomo, aí é um problema isso. Tá? Vocês poderiam deixar o contato de vocês? Como é que a gente faz? Porque a gente vai sair daqui e vai pensar num monte de aspectos, com certeza outras dúvidas vão surgir. Tem e-mail, telefone, como a gente pode conversar com vocês? Pessoal, e aí, como a Márcia disse, tem o PEP, né, que é esse Programa de Educação Previdenciária, e aí tem o Serviço Social do INSS, que é um serviço, né, da Previdência Social, e aí a gente trabalha em parceria, justamente para levar essas informações. Então, a gente está à disposição, tá? Assim, se quiser montar, organizar algum evento nas entidades, tá? Assim, com familiares, com outras pessoas que a gente possa ir também para tirar dúvidas, a gente está à disposição. A gente vai deixar o contato, né? E aí vocês entram em contato com a gente, tá? Mais alguém? Se não podemos aqui, pois não. Meu nome é Luiz, eu faço parte da ParaDV. A pergunta que eu queria fazer não é relacionamento da minha pessoa, né? Outra pessoa. Eu queria saber, assim, uma pessoa já bem numa certa idade, teve um problema de saúde e tudo, passou por uma cirurgia de um linfoma, e hoje essa pessoa usa uma bolsa de colostomia, daí não tem condições de trabalhar, e nunca trabalhou registrado e nem nunca contribuiu. Essa pessoa tem o direito a um benefício ou não? Então, depende da situação da família, né? Pelo que você está dizendo, se ela nunca contribuiu para a Previdência, ela entraria nesse benefício para a pessoa com deficiência, que acho que é uma coisa interessante a gente falar também, né? A gente fala assim, é o BPC, né? Benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Mas com essa mudança que teve no modelo de avaliação, que a gente faz uma avaliação para reconhecer o direito da pessoa ao benefício, passou a reconhecer, né, essa avaliação passou a reconhecer as doenças crônicas. Então, não é só a pessoa com deficiência propriamente dita, que antes estava lá na lei, pessoa com deficiência física, visual, mental, deficiências múltiplas. Agora, se a pessoa tiver uma doença crônica, por exemplo, um câncer, uma doença grave nos rins, nos pulmões, no coração, e ela tiver dentro dos critérios lá da perícia, que a gente falou lá, aquela questão da incapacidade para a vida de maneira geral por mais de 2 anos, ela pode ter direito, sim, ao BPC. Então, essa foi uma mudança que teve. Então, antes era estritamente para a pessoa com deficiência, naquele critério definido lá na lei. Pessoa com deficiência estava definido ali e não era nada além disso. Então, era um enquadramento só pela lei, de acordo com o que estava escrito ali. Agora, existe a possibilidade das pessoas pleitearem. Então, no caso dela, ela poderia tentar, né, esse benefício de prestação continuada. Aí depende da composição familiar, né, tanto pela questão da renda, e depende dela passar pela perícia para ver se ela tem esse, né, se esse quadro se enquadra, né, se esse agravamento da doença, por esse agravamento, ela faz jus ao benefício. Então... Muito obrigado.